Me lembrou algo que o senhor escreveu recentemente, que político que fica rico é corrupto. É ladrão. É ladrão. É ladrão. Não há outra forma. O senhor está confirmando? Eu estou confirmando. Olha, eu fui Propostas sempre não faltam. professor. Porque a corrupção chega às mãos do deputado. Ele não precisa nem ir atrás. Chega. Vamos imaginar a UDR, reforma agrária. Não é que haveria projeto de tirar a terra de quem produz. Jamais houve esse pensamento. Mas é preciso um planejamento agrário como todo país desenvolvido faz no mundo, no planeta. Todos. Na Alemanha, se alguém tem lá sua terra, se não planta, a prefeitura vai lá, planta e cobra uma multa pesada de quem não plantou. Lá a agroindústria é fantástica. Eu sei que não teria tempo para explicar o que eu vi na Alemanha, mas são estratégias fantásticas que são realizadas lá. Então, planejamento agrário é necessário para o país. Os latifúndios improdutivos que predominam e que permanecem de geração a geração, isso aí enseja o que? O desemprego. Não existe mais trabalho para o homem do campo. Não existe. Colocar na Constituição que sobre toda a propriedade implica uma responsabilidade social. Não é para aparecer a palavra reforma agrária. Então ele já tinha um trabalho perfeito. Chegava no gabinete, a pasta preta cheia de dinheiro em espécie. Eu colocava a pasta na mesa do deputado. Pensava, bandido. Né? Mas começava a conversa, eu quero ouvir que tipo de argumento ele vai apresentar. Deputado, por acaso, nós fizemos um levantamento sobre todas as entidades assistenciais dos 30 municípios que o senhor representa na região de Maringá. Deparamos com orfanatos, creches carentes, hospitais municipais com as maiores dificuldades, asilos. Então nós aqui viemos para oferecer. Antes desse oferecer, eles já tinham feito um leilão de gado milionário em Brasília, que você se lembra disso. Brasília não é área de pecuário. Para os deputados todos saberem que eles iam chegar com dinheiro e muito dinheiro. A UDR era de respeitável capital. Então, nós queremos deixar uma quantia com o senhor em dinheiro capaz do senhor atender todas as entidades assistenciais dos municípios que você representa. Só que aquilo, deputado, a mão vai e outra vem. Risque a palavra reforma agrária do seu vocabulário. Risque a palavra encargo social sobre a propriedade. Falei, Bom, temos duas partes. Eu estou encantado com a caridade de vocês, com o espírito de caridade que vocês têm. Vocês têm um mapa mais perfeito. Eu não tenho um mapa tão perfeito como esse que vocês têm. Deixem comigo uma cópia. Vocês voltem lá e entreguem os recursos que vocês iriam me entregar. Eu vou lá só conferir se eles receberam mesmo. Porque eu acho que vocês são pessoas de coração bom. São pessoas caridosas. Mas, deputado, o senhor não está nos entendendo. Foi esse tipo de conversa que houve. Isso aí, eu não fui pedir para o cidadão, para a equipe da UDR, ir ao meu gabinete. Eles foram lá. Os mineiros, pelo menos, eles eram mais modestos. Deputado, vota pelo Estado do Triângulo, nós trazemos tanto de queijo que o senhor quiser até o final do mandato. E o senhor sabe que queijo mineiro é bom. É interessante. Isso continua até hoje, né? Não é nenhuma novidade. Não é novidade nenhuma. Anos, décadas depois. Só que o que havia antes é algo inocente perto do que há hoje. Vocês estão vendo ainda ontem, hoje estão lá. O presidente libera, nós queremos tantos bilhões da liberação. Por isso que eu gostava muito do Brizola. Ele chegou a coexistir, estava vivo ainda, ele conheceu o Centrão. Um dia ele falou para mim, porque eu era o presidente do PDT estadual, coordenei a campanha dele para a presidência da República. Uma campanha que ele perdeu porque ele foi teimoso. Abria todos os comícios como presidente eleito,
Meu primeiro ato será caçar a concessão da Rede Globo de televisão. Eu falei, governador, não fale assim, governador. Eu sou uma criança perto de você. Quem sou eu? Mas o Brasil inteiro conhece o poderio da Rede Globo. Não. É isso que eu vou fazer. E eu ficava triste, que saía de um município, ia para outro e nos passávamos as principais cidades do estado. O primeiro comício aqui em Maringá ele não falou, porque houve um boicote. Quem cortaram a energia elétrica, ele não conseguiu falar. Não fez o comício dele como candidato a presidente da República. Foi na Alvorada? Não. Foi na Alvorada. Nós não conseguimos lá ligar para que ele pudesse falar. Foi lamentável, exatamente em Maringá ele não pôde falar. Mas eu viajando ao lado dele, quando ele falou, Tadeu, você vai ser eleito federal. Você vai ser deputado federal. Agora, você não se assuste com o que eu vou fazer com aquele centrão corrupto que lá está. Na Constituição, observe bem. É um fato que todos vão concordar, mas observe bem se está lá. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. São eles que vão comer na minha mão e não sou eu que vou comer na mão deles. Ele dizia, são todos os covardes, porque todo bandido e ladrão é covarde, é safado. Ele concluía dizendo assim, Rigon, com meia dúzia de tanques de guerra na frente do Congresso Nacional, eu calo a boca de todos aqueles corruptos do Centrão que são os maiores ladrões do povo brasileiro e que acabam se fantasiando de benfeitores, que acabam se fantasiando de eu sou da direita. Como que se a direita permitisse a alguém o direito de roubar? Então, onde quer que você esteja, Leonel Brizola, terei sempre um grande respeito por você. Eu fiquei feliz de ter sido convidado por você para ser filiado ao Partido Democrático Trabalhista. Você foi um patriota. Você pagou o preço de uma eleição que você poderia ter vencido. Não foi só eu que falei com você. Quantos pediram Brizola? Não é por aí. Às vezes nós perdemos o essencial. Mas, meu querido povo brasileiro, meus queridos ouvintes, voltando no colo, você perdeu. O Brasil perdeu a oportunidade de ter o maior estadista dos últimos tempos e passou a ter nomes de picaretas. Nós não temos um regime presidencialista. Criaram um presidencialismo de coalizão que não é nem presidencialismo, nem parlamentarismo, é uma coisa. É uma ameaça constante a quem está no poder executivo. E assim foi surgindo. O mensalão nefasto do que tanta gente se lembra ainda, até os bilhões das emendas parlamentares. O orçamento secreto é uma vergonha. É o único país do mundo que chegou a anunciar a existência de um orçamento secreto para facilitar a bandalheira. Emendas PIX. Eu aciono aqui, você recebe lá. Eu estive em Lisboa há vários anos e fiquei triste quando um taxista lá em Lisboa me falou: o Brasil tem a condição de ser a maior potência do mundo. O Brasil tem mais terras agricultáveis do que a Rússia, coberta de gelo, do que os Estados Unidos, do que a China. O Brasil tem uma parasita que o destrói, que o arrasa, a ser um gigante de pés de barro. E esse gigante se chama corrupção. Esta situação, eu creio que... Não, acho que um dia muda, não sabe? O senhor não é tão crente assim, que a coisa mude. Olha, infelizmente vai ser difícil mudar. Vai ser difícil, nós talvez passemos por uma
quem sabe a segunda geração depois da nossa. Porque a corrupção, ela se multiplica. Por exemplo, fazer emenda impositiva e prazo para pagar. Senão eu posso caçar o presidente. Eu tenho visitado câmaras municipais e o pessoal falou assim, olha, aqui nós não temos ainda emenda impositiva. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Sim, tem câmara que está pensando nisso. Sim. Nós colocamos a emenda, mandamos lá, aprovamos o orçamento. Se o prefeito não pagar na data certa o que nós queremos, ele corre o risco de ser cassado. Então nós tivemos uma avalanche pró-corrupção. Nós não chegamos na fase do retorno. Hoje em dia, quanta gente eu encontro na rua? Tadeu, você esteve lá. Você pôde roubar e não roubou. Você perdeu a oportunidade. São poucos os brasileiros que têm essa oportunidade. Porque à medida que a pessoa se torna avarento, descrente, acreditando que a vida dele são essas dezenas de anos que ele passa por aqui, depois acaba, ele vai passar o quê? Eu tenho que aproveitar o máximo. Que depois vou me transformar nos restos mortais do cemitério. O avanço do materialismo é igual a avanço da corrupção. Não que todo materialista seja um corrupto. Eu conheço pessoas que são materialistas e que são de uma delicadeza incrível, respeitam aquilo que é do povo. Mas quantas vezes eu ouvi o próprio Richard falar, Tadeu, eu quero que vocês não sejam assim, porque tem político, tem deputado, que ele coloca num bolso o dinheiro dele, no outro bolso o dinheiro do povo, e de repente mistura o dinheiro de um bolso com o outro. Falava num tom de brincadeira. E no fim ele fica com tudo, porque ele ficou na dúvida. Não sabe o que eu quero dizer. Falando Richard, eu creio que não haverá mais tempo para conversar sobre o ratinho, não, né? Vai sim.